Fala, meus queridos, eu sou o engenheiro Arthur Leite e hoje a gente vai dar início a uma série de aulas aqui top sobre materiais de construção civil, mas também sobre todo o assunto de construção civil. Se você é estudante ainda da faculdade de engenharia ou então você já é engenheiro e está começando a estudar para concursos, qualquer outro tipo de assunto, a gente vai ver uma série de aulas aqui. Então se inscreva no canal, já deixe seu like, que é para a gente ver muito mais tipos de aulas dessa forma. A primeira aula que a gente vai falar sobre a material de construção, que é o cimento, que é um dos principais materiais. Então aqui está as redes sociais, você pode seguir lá no Instagram, no TikTok e também não deixe de se inscrever no nosso canal, não custa nada. Se inscreve aí que eu espero aí rapidinho. A gente vai falar sobre o que é o cimento, produção, as propriedades, aplicação na engenharia e a gente vai ver algumas questões também. Introdução, definição. O cimento é um aglomerante hidráulico, ou seja, é um material que endurece em contato com a água e mantém sua resistência mesmo submerso, sendo fundamental para a construção civil. Então aqui a gente já viu uma das primeiras propriedades do cimento, que é a facilidade dele interagir com a água, né? Você vê aqui que o cimento é esse tipo de material, mas ele sozinho ele não tem nem resistência, nem aplicabilidade. Agora, já quando é misturado com a água, que é por isso que ele é chamado de aglomerante hidráulico, ele já começa a ter algumas propriedades. O cimento moderno tem origem no século XIX, com o surgimento do cimento Portland, criado por Joseph Aspin. O nome vem da semelhança com a pedra Portland usada na Inglaterra, né? Então, como a gente já viu aqui, o nome dele se dá por causa da ilha de Portland, que foi lá onde ele basicamente foi começado a manusear, né? Ou pelo menos foi começado a dar o nome. E aqui eu trouxe a imagem para vocês verem a pedra Portland. Por isso que foi dado o nome do cimento, por causa da semelhança. Você pode ver aqui a pedra na sua forma bruta, ela tem sim alguma semelhança com esse tipo de material. E como a gente pode ver, o cimento é ensacado principalmente em sacos de 50 quilos. Aqui não estamos fazendo propaganda da marca, se quiser patrocinar nós. Mas esse tipo de cimento a gente encontra basicamente aqui no Nordeste, onde é a minha região, mas vai dependendo da sua região, pode ser outro tipo de marca. E aqui uma aplicabilidade, que no caso aqui é uma concretagem, né, que é um dos tipos de aplicabilidade do cimento, é a concretagem de uma viga baldrame. A produção do cimento. O cimento tem duas principais matérias-primas, né, que é o calcário, que é rico em carbonato de cálcio, é a base do cimento e responsável por fornecer o cálcio necessário para formar o clinker, que mais para frente a gente vai ver o que é esse clinker, né? E também a argila. A argila fornece óxido de silício, alumínio e ferro. Esses materiais são basicamente os principais materiais da estrutura do cimento. Pode ser também utilizado outros materiais complementares, vai depender de cimento. Cimento hoje em dia tem várias formas, variações que podem ser empregadas, né? Pode também ser utilizada a areia, não a areia no processo da pasta do cimento, mas na areia na própria produção do cimento em si, para ajustar a proporção de sílica, o minério de ferro, para regular o teor de ferro, cinzas ou resíduos industriais, que a gente falou, tem várias aplicabilidades hoje. Uma das formas que muitas teses têm é de trazer, e é sempre importante, né, trazer materiais sustentáveis. E tem alguns tipos de concretos que são utilizados essas cinzas ou resíduos industriais moídos na sua fabricação para poder misturar com outros tipos de materiais do próprio cimento. O processo de fabricação, a gente pode perceber que o início logo calcário, né? Eu vou utilizar o calcário, preciso extrair lá da jazida. A jazida, como a gente pode ver aqui na imagem, ela tem a forma de extração, geralmente em pedreiras próximas à fábrica, né? E é usado detonadores ou os tipos de explosões controladas para poder fazer a retirada do calcário, né? Geralmente essas jazidas são próximas, mas também quando a fábrica não se situa próximo ali a essas jazidas, é encomendado esses materiais para virem transportados. O método de extração do calcário por detonações, argila, pessoal, eu acho que você já viu a extração de argila, é um processo geralmente comum, pode ser com escavadeira, retroescavadeira. As jazidas, nesse caso, já são mais perto, já são mais próximas de serem encontradas. A preparação do cimento se dá
primeiramente pela britagem e moagem do calcário, né, que é extraído e britado para reduzir em pedaços, dos pedaços grandes em pedaços menores. A argila também passa por um processo de moagem. Os materiais são misturados em proporções específicas, vai depender do tipo de cimento. A mistura é feita em moinhos ou silos para garantir uma homogeneidade. Então, às vezes você pensa, não, como é que se dá a mistura de cimento? Não é de qualquer forma mecânica ali, é em um material específico, ou silo ou moinhos, para garantir uma mistura e uma homogeneidade padrão. Esse material vai ser utilizado em obras e é necessário que ele tenha essa produção padrão dele. Não pode ser, um tipo de cimento, vou ter que essas características materiais, aquele mesmo cimento, eu digo que é o mesmo material, ele vai apresentar características diferentes. Então, todo o processo de fabricação tem que ser padronizado. Aqui um resumo do processo de fabricação. Primeiro, que é a extração dos materiais, como a gente já viu, das matérias-primas. Depois, moagem, queima em fornos rotativos a cerca de 1450 graus Celsius, formando o clinker, que é como a gente falou lá no início. Essa mistura, depois da mistura que é feita a queima, ele forma esse primeiro material clinker, que ele é um pouco parecido com aquele material já final, né, que é o cimento que a gente vê. É resfriado o clinker e adicionado o gesso, que é um catalisador de pega, que é para aquele material ficar pronto, né? E moagem novamente para formar o pó, que aí você vai ver realmente aquele pó fino, aquele material solto, granulento que é utilizado. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente verificar todo o fluxo de fabricação, né? Desde o início lá da jazida, tanto da argila como do calcário. Essa escavação e transporte, ele passa pelo britador no caso do calcário e pela moagem no caso da argila, né? É feita a pré-homogeneização, o moinho, a homogeneização novamente, o forno a 1450 graus Celsius, vai para o silo de clinker, depois a moagem do cimento novamente para reduzir, sempre reduzir em tamanhos menores, os componentes minerais que aí podem ser adicionados, como a gente vai ver mais para frente, dependendo do tipo de cimento, e também do silo de cimento, que aqui vai ficar a armazenagem do material. E após isso, processo de ensacamento e a granel, que é onde ele vai ser destinado. Propriedades do cimento. Essas propriedades são fundamentais para entender como o cimento se comporta nas diversas aplicações da construção civil. Aqui as principais características do material cimento. Não confunda. A gente está falando do material cimento como um material unificado. A gente não está falando da pasta do cimento, da argamassa, do concreto. A gente está falando do cimento em si. A principal característica do cimento que a gente vê, que nem a gente observou lá no início, é a hidraulicidade, que é a capacidade do cimento de reagir com a água. Que nem a gente falou, o cimento ele é um material único. Se a gente deixar ele ali no meio, ele pode até reagir com outros materiais, mas não vai ter uma afinidade tão grande que nem ele tem quando reage à água. A partir da água que inicia-se o processo de transformação do cimento. Aí pode ser em pasta, em concreto, em vários tipos de materiais. Também tem a resistência mecânica. Com essa mistura, seja na pasta, seja no concreto, o cimento vai atingir certos níveis de resistência. Como a gente sabe, o cimento, o concreto em si, ele é mais resistente à compressão. E aqui a gente consegue ver um tipo de ensaio, que é o ensaio de corpo de prova, que ele é submetido a uma força axial aqui sobre o corpo de prova e vai verificar a resistência dele à compressão. Também a estabilidade volumétrica, que é manter a forma, a capacidade do cimento de manter a forma, como a gente está vendo aqui, blocos de cimento. A gente vai preencher ele com essa pasta dentro das formas e após o cimento estar endurecido, ele vai ficar de acordo com a forma que a gente colocou. Por isso que muitas vezes você vai ver prédios que têm, vamos ver, pilares circulares, pilares quadrados, pilares retangulares, vai ver vários tipos de estruturas que podem ser formadas através do cimento. Ele é um material maleável e ele vai ficar basicamente da forma que você colocar da forma. Uma viga também, você vai ver vigas de tamanhos variados. Outro tipo de materiais dificilmente você consegue fazer isso.
Tempo de pega. Aqui é uma das principais características do cimento, né? Você vai ver em concurso, você vai ver em aulas. Isso aqui é importante para você entender tanto do cimento, como também lá na frente, quando a gente estiver estudando sobre concreto, resistência do concreto e outros tipos de coisas que agregam valor nesse sentido. A fase de transição entre o estado plástico e endurecido, que muitas vezes pode ser controlado pelo gesso, vai depender aí da aplicação. É o intervalo, o tempo de pega, é o intervalo de tempo entre o início da reação de hidratação, que é quando eu coloco a água, e o momento em que o cimento perde a sua plasticidade, que é quando eu perco ali a, a, a capacidade de trabalhar com cimento. As fases do tempo de pega. O início de pega se dá quando o cimento começa a endurecer. Então, como eu falei, ele já sai da fase de trabalhabilidade para começar o endurecimento. E o fim da pega, que o cimento atinge um estado sólido. A partir dali, já não consigo mais moldar o concreto de forma nenhuma. Então, eu trouxe um gráfico aqui. Esse gráfico relaciona a temperatura com o período de indução de dormência. Mas o principal da gente observar aqui são esses intervalos, que é o intervalo do início da hidratação até aqui, que é o início da pega, que é o intervalo de trabalhabilidade. Nesse intervalo eu consigo moldar o concreto, consigo fazer a aplicabilidade dele, consigo trabalhar com ele. Daqui, do início de pega ao final da pega, já não é aconselhável ter trabalhabilidade dele, eu já tenho que deixar ele ali em descanso, que é o período que ele do endurecimento. E a partir daqui eu já não consigo fazer mais nada, que o cimento já vai estar no estado sólido, vai começar a aumentar a sua resistência. Aqui eu trouxe um quadro para a gente observar os principais tipos de cimento. Quando você chegar lá no material de construção, às vezes a gente estuda na faculdade e quando chega lá no primeiro dia de obra, vai comprar o cimento. Aí chega lá e a pessoa pega, o vendedor da loja te pergunta: qual tipo de cimento você vai levar? Não, o cimento. Tem tipo de cimento? Tem, né? Você já é para saber isso, pelo menos. Mas para a gente, quem com certeza você já sabe, a gente vai revisar. O CP1 é o primeiro tipo de cimento, ele não tem adições nenhuma daqueles de materiais. Seu calor de hidratação é alto, a durabilidade química dele é baixa, a aplicação em obras simples e argamassas internas. Geralmente, eu não vejo muito usabilidade para esse CP1 não. Aqui diz obra simples, mas a gente quase não usa na construção civil. A gente usa basicamente o CP2 ou CP3 CP4. O CP2 ele já tem algumas adições de materiais nele, pode ser adicionada a escória, pozolana ou carbonato. O calor de hidratação é médio, a durabilidade química dele é moderada e a aplicação é estrutura de médio porte. Esse CP2 aqui que a gente usa na construção de casas, de pequenos prédios, na fabricação de alguns tipos de lajes, dependendo da região. O CP3 e o CP4 são cimentos já de alto desempenho, né? Vamos dizer por alto desempenho, não aquele cimento que atinge grandes níveis de resistência, mas é um cimento que é utilizado nesses tipos de obras, em obras específicas. O CP3 é adicionado escória de alto forno, o calor de hidratação dele é baixo e a durabilidade dele química é alta. Ele pode ser utilizado em obras submersas, ambientes agressivos, obras marítimas, principalmente cidades litorâneas, que aí tem um desgaste grande da maresia, é utilizado o CP3 e o CP4. Vai depender da usabilidade também, às vezes, do encontro desse tipo de cimento. Não é todo lugar que você vai conseguir encontrar todos os quatro tipos. Tem cidades que você chega lá, eu quero CP3. Ele vai dizer CP3, aqui eu só tenho CP2. Só vai ter um tipo de material. Então, vai do engenheiro também saber essa diferença e saber a aplicabilidade certa na obra. O CP4 é o cimento mais resistente na questão de durabilidade química, é colocado principalmente em ambientes agressivos e concretos massivos. Alguns tipos de obras de drenagem, muros de arrimo que precisam de uma resistência maior, alguns tipos de obras de contenção, a gente vai utilizar esse CP4, que geralmente tem a adição de pozolana, de 15 a 50%. Esse tipo de material vai depender do cimento e também da usabilidade. Aí eu vou escolher um CP3 de escória, um CP2 de escória, de pozolano ou carbonato, vai depender da minha aplicabilidade. Tem várias aplicabilidades diferentes e vai do engenheiro saber qual deve usar. Então, como a gente viu, o cimento ele pode ser utilizado basicamente em três tipos. O concreto, que é o material mais empregado que a gente vê,
que é base para estruturas, que é quando eu misturo lá o cimento, a água, o agregado graúdo ou o agregado miúdo. Pode ser utilizado como concreto normal ou concreto estrutural quando eu adiciono aço. A argamassa, que é aquela pasta que você vê para a utilização de assentamento de blocos cerâmicos, de blocos de concreto, que é a mais usual para reboco, para embolso, revestimentos e acabamentos. Ou pré-moldados, que como a gente viu, uma das propriedades do cimento é se moldar, ele tem a volumetria fácil, e aí eu consigo empregar ele em blocos, tubos, lajes, treliçadas. Esse tipo de material aqui, pessoal, está sendo muito empregado hoje, muito pela facilidade, pela rapidez que ele traz para a obra. Às vezes você vai fazer uma parede aqui de 50 metros quadrados, né? E aí você já consegue trazer blocos de paredes de 10 metros quadrados e você consegue unir ele na obra numa rapidez muito mais rápida do que se você fosse colocar lá a obra do zero, sair botando bloco por bloco e fazer. Pilar da mesma forma, algum tipo de viga. Você levanta um galpão pré-moldado hoje numa rapidez muito elevada. Então, como você sabe, na obra, na construção civil, quanto mais tempo a gente ganhar, melhor. O tempo, ou ele pode ser inimigo ou pode ser amigo. O cimento é o coração da construção civil, desde sua produção até suas propriedades únicas. Ele é essencial para garantir a durabilidade e a resistência das nossas estruturas. Saber utilizá-lo da maneira correta faz toda a diferença. Então, a nossa aula é essa, pessoal, a primeira aula dessa série de aulas sobre materiais de construção que vai ter. Compartilha, deixa o like, inscreva-se no canal, inscreve aí, não custa nada para você, deixe seu like, compartilha com aqueles seus amigos. Vamos aprender aqui. Também, se você tiver sugestões, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar sanar sua dúvida. Qualquer coisa também, manda um direct que a gente está aqui para se ajudar. Beleza? É isso aí.